Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 2. Hoje, terça-feira, dia 1º de outubro de 2019, nós iremos tratar dos últimos dois aspectos relativos à questão da dosimetria penal, respectivamente as circunstâncias agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena. Esses são os últimos tópicos da nossa primeira unidade e também os últimos itens que serão abordados por nós na nossa avaliação já aprazada para a próxima segunda-feira, dia 7 de... Foi, marcamos para terça, é verdade, Isabel. Segunda eu fiquei de fazer uma revisão, não foi? Maravilha. Receberei os trabalhos ao final da aula. No final da aula, eu peço a gentileza de vocês colocarem aqui em cima da mesa, pessoal. Vamos lá. O que nós podemos falar inicialmente acerca das circunstâncias agravantes e das circunstâncias atenuantes? O que são agravantes? O que são atenuantes? As circunstâncias agravantes, elas têm, primeiramente, um papel... As circunstâncias agravantes e atenuantes têm um papel de fixar a pena intermediária. Na dosimetria penal, como nós já vimos na aula anterior, o critério adotado pelo legislador penal brasileiro foi o critério do sistema trifásico. Existem 3 etapas, 3 fases para a fixação da pena a ser cominada àquele indivíduo, aquele agente que foi condenado criminalmente. A primeira delas diz respeito à aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59, que foram por nós abordadas na nossa última aula. Em um segundo momento, o juiz leva como critérios, adota como critérios as chamadas circunstâncias agravantes e atenuantes. Vocês todos devem se recordar do conceito de circunstância. O que é circunstância? São dados acessórios que se agregam ao tipo penal. São dados que não fazem parte da estrutura do tipo e que a ele, para fins de dosimetria, se agregam no sentido de aumentar ou diminuir o tamanho da reprimenda, aumentar ou diminuir o quantum da pena. No tocante às circunstâncias agravantes, elas são tratadas nos artigos 61 e 62 do nosso Código Penal. Essas circunstâncias, elas são aplicáveis a todas as infrações penais, salvo quando, prestem bastante atenção, salvo quando essas circunstâncias já estiverem previstas como qualificadoras desse ou daquele tipo penal. Por exemplo, o homicídio qualificado pelo uso de veneno, fogo explosivo ou outro meio insidioso ou cruel. Essa expressão, o uso de veneno, fogo explosivo ou outro meio insidioso ou cruel, trata-se de uma agravante genérica. Nos delitos nos quais não há previsão de uma forma qualificada a qual se agregue essa circunstância ao tipo básico, elas sempre incidirão. Por que elas não vão incidir nos tipos penais onde já há a previsão de tais circunstâncias como um elemento qualificador da conduta? Por uma questão, meus amigos e minhas amigas, de respeito ao princípio do non bis in idem, para evitar que o indivíduo venha a ser apenado 2 vezes pelo mesmo motivo, com a incidência, ao mesmo tempo, de uma circunstância qualificadora e de uma circunstância agravante. Uma circunstância qualificadora que vai influenciar na pena mínima e máxima combinada em abstrato, como no exemplo que eu citei agora há pouco, da qualificadora do crime de homicídio, que eleva a pena do enquanto inicial de 6 a 20 anos, na forma básica do artigo 121, do caput do artigo 121 do nosso Código Penal, para uma sanção penal que vai de 12 a 30 anos, nas formas qualificadas previstas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 121. Portanto, essas qualificadoras
essas agravantes, elas não incidirão quando elas já forem qualificadoras desse ou daquele delito. Incidirão nos demais delitos, tanto naqueles combinados na parte especial do Código, quanto na legislação penal extravagante, certo? Na legislação penal que não está contida no Código Penal, por exemplo, a lei de tóxicos, como por exemplo a Lei Maria da Penha, como por exemplo o Estatuto do Desarmamento, como por exemplo a Lei dos Crimes Ambientais, como diversos outros delitos, diversos outros diplomas legais que vêm a trazer matéria de cunho jurídico penal, certo, pessoal? Qual é a natureza jurídica, meus queridos e minhas queridas, dessas circunstâncias agravantes e dessas circunstâncias atenuantes? Elas são circunstâncias que vão minorar ou diminuir a sanção penal em sede de segunda fase da dosimetria penal. É assim que a gente pode caracterizar essas ditas circunstâncias agravantes e atenuantes na redação empregada pelo nosso legislador penal pátrio, certo? Mas passemos a essas circunstâncias. Antes de nós começarmos a falar das circunstâncias, eu vou me reportar a uma delas que possui uma característica toda especial, tão especial a ponto do legislador ter dedicado um artigo do Código exclusivamente a ela. É a questão da reincidência. A reincidência, ela opera-se quando há o advento do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e o indivíduo vem a cometer outro crime, certo? Ela possui, portanto, um caráter especial pelo fato, meus amigos e minhas amigas, de atrair toda uma série de deméritos, toda uma série de malefícios ao apenado, no tocante, por exemplo, à questão da progressão de regime, no tocante, por exemplo, ao tempo de cumprimento da pena para a obtenção do livramento condicional, no tocante ao fato de que as circunstâncias, que a reincidência sempre será uma circunstância agravante. Primeiro e mais óbvio, desfavor em detrimento do acusado, em detrimento da pessoa que foi condenada criminalmente, é a questão de que a reincidência, ela sempre agrava a pena, ela sempre torna mais grave a sanção penal, nessa segunda fase da dosimetria, né? Inclusive, ela é, gente, tão especial, tão peculiar, que o legislador, além de ter conferido-lhe um artigo, o artigo 63, que trata especificamente da questão da reincidência, caracterizando a reincidência, perfazendo uma definição legal do que vem a ser reincidência, ela é, essa circunstância agravante, aquela que inaugura o rol das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61 do nosso Código Penal. Vamos, portanto, ao estudo dessas agravantes especificamente falando. Vamos, portanto, iniciar a nossa discussão tratando acerca dessa agravante da reincidência, combinada pelo artigo 61, em seu inciso 1º do nosso pátrio Código Penal. Primeiramente, vamos nos recordar do que são agravantes. Nós tratamos disso muito superficialmente quando fizemos aquela aula introdutória sobre a dosimetria penal. Eu acho que as senhoras e os senhores devem todos se recordar, né? Essas agravantes, elas são dados, elas são fatos, elas são, enfim, circunstâncias de natureza ora objetiva, ora subjetiva, que se agregam ao crime, orbitando em redor da figura típica. Elas se encontram ao redor do delito, aderindo ao delito sem modificar a sua natureza, sem modificar a sua estrutura típica, que já foi definida na própria tipificação da conduta, contida lá no dispositivo da norma penal incriminadora, certo? O delito não deixa de ser aquele delito, nem tampouco, como é o caso das circunstâncias qualificadoras, qualifica-se.
ele permanece intacto no tocante à sua tipificação. O que é que essas circunstâncias agravantes fazem? Elas agravam a sanção, elas aumentam o tamanho da reprimenda, elas tornam mais rigorosa a pena que será atribuída, que será imposta àquele agente que se desvirtuou da norma penal incriminadora, certo? Um ponto muito importante, essas agravantes, elas não podem, isso é entendimento, não só apenas entendimento legal, mas entendimento jurisprudencial e doutrinário. Essas circunstâncias agravantes, meus caros amigos e amigas, elas não podem extrapolar o limite máximo combinado em abstrato pela pena, entenderam? Assim, por exemplo, a prática de um crime, vamos lá, de furto, 5 a 8 anos, de roubo, de 5 a 8 anos, certo? As agravantes, elas não podem ultrapassar o limite máximo. O crime de lesão corporal, a sanção combinada em abstrato, em sua forma básica, de 3 meses a 1 ano, as agravantes não podem extrapolar esse limite máximo combinado em abstrato pelo legislador. Ou seja, as circunstâncias agravantes, elas agravam a pena dentro dos limites que foram impostos pela norma penal incriminadora. Da mesma forma que as atenuantes, elas não podem reduzir o tamanho da reprimenda para um patamar aquém daquele que o legislador penal entendeu de fixar. Vocês estão conseguindo me interpretar, certo? Vamos lá. Vamos fazer também aqui uma recordação de uma diferença conceitual muito importante. A diferença entre elementares e circunstâncias. As elementares, como já foi dito inúmeras vezes aqui em sala de aula, elas compõem o tipo penal básico, ou seja, são aqueles dados que são indispensáveis ao tipo penal, são indispensáveis à definição normativa daquele delito, certo? Já as circunstâncias são dados acidentais, ocasionais, acessórios, secundários, que evidentemente não integram a estrutura tipológica daquela infração penal, certo? Elas não interferem na classificação normativa do tipo, na caracterização do tipo, na definição em nível de norma jurídico-penal desse ou daquele crime, dessa ou daquela infração, dessa ou daquela infração penal, certo? São instrumentos que se agregam vindo a aumentar, no caso das agravantes, ou a diminuir a sanção penal, certo? Vamos lá. Eu dizia a vocês que a reincidência, ela possui um papel todo especial no sentido de agravar a pena, tanto que inaugura o rol do artigo 61. Lá no inciso 1º do artigo 61, nós temos a circunstância agravante, que sempre agrava. Vamos entender aqui o que é que diz o legislador. São circunstâncias, ou seja, são circunstâncias, não são elementos, nem elementares, né? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando, olha a vírgula, não constituem ou qualificam o crime. Por quê? Porque uma circunstância agravante, ela pode estar presente como qualificadora, como as circunstâncias agravantes, circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, ou elas podem, pela sua própria natureza, constituir o próprio tipo penal, certo? Por uma questão de respeito ao princípio que não permite uma dupla imputação, o princípio non bis in idem, essas circunstâncias elas só podem incidir quando elas não constituírem ou qualificarem o delito. Mas vamos à questão da reincidência, gente. Vamos à questão dessa figura prevista no inciso 1º do nosso artigo 61 do Código Penal. Meus amigos, como nós sabemos, não se admite a dupla punição do indivíduo pelo mesmo fato, certo? Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Nesse sentido, existe um entendimento consagrado na súmula 241
do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e como circunstância judicial. Ou seja, a agravante ela não pode ser considerada como maus antecedentes. Vocês se lembram do rol previsto no artigo 59? O fato do indivíduo ser reincidente, certo? Funciona como uma agravante genérica nos termos do artigo 61, do inciso 1º do artigo 61. Isso não pode ser levado em desfavor do acusado, certo? A título de circunstância judicial. Ou seja, a verificação da reincidência não pode ser sopesada como sendo algo que deponha contra o acusado na primeira fase da dosimetria. Deve ser deixada para a segunda fase, quando o juiz verifica a presença das agravantes e das atenuantes, certo? A simples existência, prestem bastante atenção, a simples existência de duas ou mais ações penais em detrimento de um mesmo indivíduo, em desfavor de uma mesma pessoa, não pode jamais ser considerada reincidência, certo? Só há reincidência quando há uma condenação criminal transitada em julgado. E mesmo assim, a reincidência não se opera ad eterno. A reincidência, ela só vai até o período de 5 anos após o cumprimento efetivo da sanção penal. Após isso, o fato do indivíduo ter sido condenado criminalmente pode até funcionar em sede de fixação da pena base, ou seja, em sede da primeira fase da dosimetria penal, como maus antecedentes, mas jamais como a reincidência. Como é? Sim. A reincidência ela não se opera, por exemplo, para fins de tirar uma certidão negativa, certo? Até porque seria a aplicação de uma pena de caráter perpétuo. Mas os maus antecedentes, para fins de registro da justiça, ficam para sempre. O indivíduo, por exemplo, responder a 3 ações penais, isso não pode configurar como reincidência, mas pode perfeitamente configurar em sede de aplicação da pena básica, da pena base, como maus antecedentes, certo? Vamos lá. O segundo, pois não. O STF como tratamento análogo da reincidência com maus antecedentes, limitando maus antecedentes da duração. Mas não é entendimento simulado. Não, entendimento de uma das turmas do STF é um entendimento jurisprudencial que ainda não foi pacificado, né? Não há ainda pacificação nem na doutrina, nem na jurisprudência acerca dessa questão. No que diz respeito ao inciso 2º do artigo 61, a questão do motivo fútil. O que vem a ser motivo fútil? Motivo fútil é a irrelevância. Motivo fútil é o motivo que acarreta uma reação desproporcional do agente. É a besteira, é a insignificância, é a coisa de pouco relevo, de pouca importância, completamente desproporcional ao mal promovido pelo agente, né? A natureza do delito, sobretudo quando o crime é marcado pela hediondez, é inteiramente desproporcional, opera-se de forma totalmente desarrazoada ao tamanho de uma, por exemplo, eventual provocação, certo? Existe uma questão aqui que a doutrina discute, que é se a ausência de motivo equipara-se ao motivo fútil. Parte da doutrina, como por exemplo, o grande doutrinador Kleber Mazon, entende que a ausência de motivo não pode ser em razão do princípio da legalidade equiparado ao motivo fútil, certo? Há outros doutrinadores que entendem que se o motivo tolo, o motivo besta, o motivo insignificante agrava o crime, que dirá a falta de motivo, certo? Eu particularmente me posiciono entre aqueles que defendem que a falta de motivo
não pode acarretar a circunstância agravante, tendo em vista a ausência de previsão legal nesse sentido. Embora, sinceramente, eu creia que não existe crime sem motivação. A motivação, inclusive, está na essência da fixação da pena base, quando se configura, inclusive, como uma das circunstâncias judiciais. Daquele rol de 7 circunstâncias judiciais, 8 se você levar em consideração a culpabilidade, que é o somatório de todas, certo? Todo crime possui algum motivo. Não existe um crime desmotivado. Não pode ser por vingança, por ciúme, por ambição, por cupidez, mas como se trata de uma manifestação volitiva, uma manifestação da vontade, evidentemente que sempre há uma motivação para a vontade humana. Por óbvio, não há como se interpretar que haja um crime sem qualquer espécie de motivo, certo? Questão do ciúme. O ciúme é considerado como motivo fútil? Não. O ciúme, esse sentimento que desequilibra a razão humana, que despersonifica os indivíduos, certo? Que faz com que as pessoas ajam de forma, muitas vezes, totalmente desequilibrada, não pode ser considerado como um motivo insignificante, como um motivo desprezível, certo? Como motivo que não tenha relevo no sentido da motivação criminosa, certo? A questão da embriaguez. A embriaguez, ela se equipara ao motivo fútil? Não. A embriaguez retira do indivíduo o equilíbrio, a temperança natural que possa fazer com que ele tenha o discernimento necessário para interpretar acerca da natureza dos seus motivos. O indivíduo embriagado, ele não tem, evidentemente, pleno controle de suas emoções, não tem pleno controle do seu modo de agir e de se manifestar, certo? Afasta-se, portanto, a questão da motivação pela futilidade do motivo. Inclusive, a embriaguez, como a gente viu no semestre passado, ela pode até configurar, se for pré-ordenada, como também uma circunstância agravante, certo? E ela pode até, quando ela se tratar da embriaguez patológica, embriaguez fortuita ou acidental, ela pode figurar como uma causa de exclusão da própria culpabilidade, certo? Por afastar do indivíduo a potencial consciência da ilicitude, a capacidade de autodeterminação, em razão de motivos alheios à sua vontade. Mas a embriaguez jamais se equipararia ao motivo fútil, certo? Há também, por parte do nosso artigo 61 do Código Penal, justamente nessa primeira alínea do inciso 2º, ao qual nós estamos nos reportando, o motivo torpe. O que é motivo torpe? É um motivo vil, é um motivo repugnante, é um motivo hediondo, é aquele abjeto, é aquele moralmente reprovável, certo? Por exemplo, matar alguém para ficar com seguro, matar a mulher, matar o marido, para ficar com dinheiro do seguro. Evidentemente, trata-se de um motivo torpe. Um traficante de drogas que mata um policial que estava investigando as suas atividades criminosas, ou que mata um concorrente, um chefe de outra boca de fumo, com medo dele tomar-lhe o mercado nefasto da venda de substâncias psicotrópicas ilícitas, de entorpecentes ilícitos, certo? É um motivo, evidentemente, torpe. O indivíduo que mata porque, por exemplo, mata uma moça bonita porque ele queria namorar com ela, mas o outro cidadão foi lá e fez a corte e começou a namorar com ela, certo? Ele vai e mata um dos dois ou os dois. Isso, evidentemente, é um motivo torpe, certo? Que não se equipara ao ciúme, pelo contrário. Aí faz parte da degeneração total do indivíduo, certo? Muito embora, se for crime de homicídio, é qualificador e não pode ser vista como circunstância agravante, né? O contrário do motivo torpe é o motivo de relevante valor social ou moral, que em alguns delitos funciona como
circunstância privilegiadora, que induz ao privilégio, como no crime de homicídio, lá no seu parágrafo 1º, como no crime de lesão corporal também, certo? Quando o crime é praticado por motivo de relevante valor social ou moral, valor que justifique, que torne menos reprovável a sua conduta, certo? É o antônimo perfeito, é o oposto do motivo torpe, né? A vingança, ela pode necessariamente caracterizar o motivo torpe? Não. A vingança pode ser, inclusive, por motivo de relevante valor social ou moral. No caso, por exemplo, do indivíduo que mata o assassino da filha, ou estuprador da filha, né? Como um indivíduo que mata no sentimento de desforra coletiva da sociedade, um político corrupto ou um serial killer que dizimou dezenas de pessoas, por exemplo, né? Agindo o indivíduo por vingança. A vingança aí não tem o condão de se tratar de um motivo torpe. Agora, a vingança poderá ser motivo torpe. Certa vez, eu abri um pequeno parênteses aqui, eu advoguei numa situação em que meu cliente, ele teve atribuída pelo Ministério Público a conduta do artigo 121, respectivamente, incisos 1º e 4º do Código Penal, em sua forma atentada, né, acumulada com o artigo 14, inciso 2º, porque ele teria tentado matar um sujeito que teria dado uma surra nele meses antes, e o Ministério Público entendeu, pela qualificação da conduta no inciso 1º do artigo 121, pelo motivo torpe, que a vingança seria um motivo torpe. Nós derrubamos essa qualificadora, certo? Também conseguimos a absolução dele, mas derrubamos essa qualificadora já em sede de primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, alegando justamente esse entendimento doutrinário de que nem sempre a vingança induz ao motivo torpe, nem sempre a vingança é algo abjeto, horroroso, reprovável, né? Pode, inclusive, como nas situações que eu citei, não foi o caso dessa situação desse meu cliente, mas essas situações hipotéticas que eu citei aqui, revelar-se como motivo de relevante valor social ou moral. Mas poderá ser motivo torpe, por exemplo, na situação do traficante que mata um concorrente, que tumulhe o ponto de drogas, e por vingança ele vai e mata. Vai depender das circunstâncias objetivas de cada caso, né? Outro ponto importante: não há possibilidade da presença simultânea do motivo fútil ou do motivo torpe, porque ou é fútil ou é torpe. O fútil é o desproporcional, é o desarrazoado, é o insignificante, é matar por besteira, matar por bobagem, é praticar um delito sem uma motivação mais sólida. O motivo torpe, não. O motivo torpe é aquele que torna a conduta naturalmente já muito reprovável de quem se envereda pela senda do crime, ainda mais reprovável, ainda mais digna de repulsa por parte da sociedade, certo? Ou seja, existe a absoluta incompatibilidade dessas duas circunstâncias fixadas na linha A do inciso 1º do artigo 61 do nosso Código Penal, certo? Muito bem, mas a linha B do inciso 2º do artigo 61 traz outra circunstância que sempre agrava a pena. Quando o crime é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, certo? Nessas situações sempre se agrava a sanção penal a ser aplicada ao indivíduo, aplicada ao condenado, certo? Mas o que significa isso? Vamos tentar interpretar o que diz esse dispositivo da linha B do inciso 2º do artigo 61 do Código. Essa agravante genérica, por que agravante genérica, gente? Porque diz respeito a todos os delitos, certo? A todos os que não naturalmente forem qualificados pela presença dessa circunstância. Essa agravante genérica, ela tem o seu sentido consignado na conexão entre um crime
e outros, entre dois ou mais crimes que são conexos. Quem é que lembra de crimes conexos? Crimes que são ligados uns aos outros, né? Essa conexão, ela pode adquirir um sentido teleológico, quando o crime é praticado num escopo, no sentido de facilitar ou assegurar a execução de outro delito. Por exemplo, o indivíduo que furta um banco no intuito de arranjar dinheiro para montar um esquema de tráfico de drogas, certo? Existe uma ligação teleológica no sentido de que o crime é praticado com a finalidade de assegurar a execução do outro, certo? Mas essa conexão ela também pode ser consequencial, na hipótese em que um delito é praticado no intuito de facilitar ou assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem advinda de crime que já aconteceu, certo? Por exemplo, um indivíduo que coage uma testemunha, que pratica o crime de ameaça contra uma testemunha, ou crime de constrangimento ilegal contra uma testemunha, no sentido de que ela não vá prestar depoimento para provar que ele é o assassino de outra terceira pessoa, certo? Existe uma conexão consequencial, certo? O crime é praticado para assegurar a impunidade, a vantagem ou a ocultação de outro delito. Por exemplo, o crime de ocultação de cadáver. O crime de ocultação de cadáver ele é praticado naturalmente no sentido, muitas vezes, né, quando é praticado pelo autor do crime, ou do crime de homicídio, ou quando ele é praticado por pessoa a ele ligada, no sentido de evitar que as autoridades venham a descobrir, que a polícia, o Ministério Público, a sociedade, enfim, venha a descobrir que fulano matou ciclano. Existe uma conexão naturalmente consequencial entre um crime e outro, certo? E nessas situações, sempre haverá o agravamento da sanção, certo? A doutrina nos fala que essa circunstância da linha B, essa agravante genérica da linha B do inciso 2º do artigo 61, trata-se de uma variedade, de uma modalidade de motivo torpe. Seria um motivo torpe que o legislador entendeu de colocar no rol das agravantes. Mas, na realidade, pode haver torpeza maior do que alguém praticar um crime para ocultar outro. Ou praticar um crime no escopo de, por exemplo, o sujeito mantém um rapaz amarrado, certo? Privando-lhe, evidentemente, da sua liberdade individual, no intuito de violar sexualmente sua namorada, certo? Evidentemente que há uma torpeza sem fim numa atitude dessa natureza, certo? Por isso que a doutrina diz que parte da doutrina diz que essa agravante ela seria, na realidade, uma espécie do gênero motivo torpe, certo? Existe uma terceira ainda circunstância agravante, a traição emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que significa isso? Nessa agravante genérica contida nessa linha C do artigo 61, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, o nosso legislador penal utilizou-se de uma verdadeira interpretação analógica, uma interpretação intralege, dentro da lei, no sentido de que esse dispositivo ele consigna uma fórmula casuística seguida de uma fórmula genérica. Ele estabelece um rol e diz outros recursos. Ele refere-se traição, emboscada, dissimulação e outros recursos. Ele utiliza-se de uma fórmula, primeiramente, uma forma restritiva, e na sequência estabelece uma forma extensiva, certo? Ele cita
3 recursos que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima, a defesa do ofendido, para depois alargar esse rol, certo? Mas vamos lá, o que é traição no sentido jurídico penal da palavra? A traição é a deslealdade, a perfídia, a quebra de confiança que o ofendido mantinha no agressor, mantinha no autor do delito, certo? O indivíduo depositava uma confiança em alguém, por exemplo, por laços de amizade, por laços de companheirismo, certo? E o indivíduo agindo dessa forma, empregando a traição, acaba agindo de forma a atacar um determinado bem jurídico penal, um bem penalmente resguardado por parte desse indivíduo, certo? A traição ela pode ser material e ela pode ser, ou também denominada de traição objetiva, e ela pode ser subjetiva ou moral. A traição material objetiva, por exemplo, agredir um amigo durante o sono. O camarada é seu amigo, está, por exemplo, num congresso, dividindo o apartamento de um hotel, e durante um sono o sujeito vai e o agride. Uma traição de natureza material, de natureza objetiva, que se aproveita da confiança que fora depositada por parte do ofendido no autor do delito. Mas ela também pode ser subjetiva, ou denominada também de traição moral. Por exemplo, chamar um amigo para beber, né? E aproveitando-se de que ele está embriagado, furtar-lhe os pertences, entendeu? Furtar-lhe um relógio, uma carteira, um celular, certo? Atraindo a vítima, utilizando-se da confiança e fazendo com que ela, em razão dessa confiança, se fragilize do ponto de vista de não ter condições de reagir, condições de defender-se dessa ofensa ao seu direito, dessa ofensa praticada em desfavor de um determinado bem penalmente resguardado da esfera daquele indivíduo, certo? O que é emboscada? Emboscada, gente, é a tocaia, a cilada, o ardil, é aguardar alguém, por exemplo, na passagem de um lugar para outro, no intuito de praticar uma determinada ofensa contra algum bem jurídico seu, certo? E o que é a dissimulação? Dissimulação é o disfarce, é a ocultação da real natureza, é o induzimento a erro, certo? Por exemplo, o sujeito se fingir de funcionário de uma empresa de telefonia ou de uma empresa de TV a cabo, por exemplo, para entrar na casa de alguém e lá praticar um furto, certo? Ou lá praticar uma violência contra a sua integridade corporal. É o sujeito, por exemplo, fazer de conta que, utilizando crachá ou fardamento e tudo mais, que é de uma empresa prestadora de serviços, para ingressar na casa de alguém para praticar uma ofensa qualquer ao seu bem jurídico. Além dessas 3 fórmulas, além dessas 3 situações descritas de forma explícita pela linha C do inciso 2º do artigo 61, o legislador penal abriu o leque no sentido de que na parte final desse dispositivo utilizou-se da expressão e outros recursos que dificultem ou tornem impossível a defesa do ofendido, certo? A linha D do nosso inciso 2º do artigo 61 do Código traz mais uma circunstância que sempre agrava o delito, evidentemente, quando não constitui ou quando não qualifica o crime, certo? Que é a circunstância do crime ter sido praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum. Aqui nós temos, gente, nessa hipótese contida na linha D do inciso 2º do artigo 61, mais uma vez,
uma interpretação analógica, no sentido de que o legislador cita algumas hipóteses de meios de execução do delito, de meios de execução do crime, abrindo o leque ao final, certo? Abrindo possibilidades nesse sentido. Aqui nós temos 3 gêneros e 4 espécies distintas. O primeiro gênero é o meio insidioso. O que é meio insidioso? Meio insidioso é aquele que se oculta, que se mascara, que se dissimula, como é o exemplo do emprego de veneno, certo? Para haver a presença dessa agravante, quando ela não for qualificadora, é necessário que haja o emprego de... que é veneno? É uma substância potencialmente ofensiva à vida ou à integridade física de alguém, certo? E é necessário que a vítima não saiba que o agente utilizou-se do veneno, certo? O meio insidioso, enfim, é aquele que revela uma certa estratégia, certo? Uma certa malícia, um certo ardil, uma certa dissimulação, certo? De proporcionar mal à vítima do crime, certo? É um indivíduo que age de forma subreptícia, sem ser notado pela vítima. O exemplo que a legislação, nesse dispositivo, na legislação penal, fixou nesse dispositivo é o uso de veneno, certo? O veneno é aquela substância potencialmente ofensiva, seja ela química ou não, certo? Que pode, quando inoculado na vítima, vir a feri-la ou matá-la, certo? Via a provocar lesão à sua vida ou à sua incolumidade física. O que é meio cruel? É aquele que inflige à vítima desnecessário sofrimento físico ou psicológico. É aquele que é o meio atroz, é o meio que se revela de uma maldade ainda maior do que a normal. É aquele desnecessário, aquele que provoca um sofrimento que a vítima, evidentemente, não precisava passar. O agente, para alcançar o seu desiderato criminoso, incorre numa falta de sensibilidade, sabe? Uma falta de piedade, de compaixão em relação à vítima, certo? Aqui, o legislador penal, ele apresenta 2 exemplos: o uso de fogo, certo? E o uso de tortura. O que seria o uso de fogo? O uso de substância inflamável que provocasse explosão, certo? O uso de substância que viesse a provocar fogo, provocando, evidentemente, desnecessário sofrimento. E a tortura? A tortura é a infligência de padecimentos físicos ou psíquicos à vítima, desnecessários, desarrazoados, salientando-se que a tortura, quando por si só, trata-se de um crime autônomo, trata-se de um delito especificamente estabelecido pela nossa legislação. Aqui o uso de tortura é a tortura como um meio. Tanto que existe, gente, o crime de tortura, só fazendo aqui um pequeno adendo, o crime de tortura com resultado morte, e existe o crime de homicídio qualificado pelo uso de tortura. Qual a diferença entre os dois? Em um, a tortura é o fim. O indivíduo não quer matar, não tem a princípio o desejo de matar a vítima. No outro, a tortura, aliás, a morte, ela adveio de um desejo expresso da vítima. A vítima não queria, do agressor. O agressor não queria apenas matar a vítima, mas queria matá-la sob tortura, certo? Essa é a diferença. E o que é, finalmente, esse meio de que possa resultar perigo comum? É aquele que proporciona um risco a diversas pessoas, além da própria vítima, certo? É aquele que proporciona o risco a um número indeterminado de indivíduos, além da própria vítima, certo? Que podem vir a eventualmente ser atingidos pela prática delitiva do agente, certo?
Todos esses meios aqui dessa linha D, do inciso 2º do artigo 61, possuem natureza essencialmente relacionada aos meios com os quais se pratica o delito, com o modus operandi do crime, certo? Vamos lá. A linha E do inciso 2º do artigo 61 trata de uma circunstância agravante relacionada a laços objetivos, ou seja, laços que não precisam ser provados, que são juridicamente já constatados, de parentesco, no sentido de que sempre se agrava a conduta do agente que pratica o crime contra descendente, irmão ou cônjuge, certo? Aqui nós temos a necessidade de um agravamento da sanção penal em razão do fato criminoso ter sido praticado contra a pessoa a qual esperava da vítima o amor, né? Esperava que a vítima tivesse laços de afeto, laços de ternura, e jamais que viesse a praticar o delito em detrimento da desafortunada vítima. O fundamento dessa agravante genérica reside, portanto, na apatia moral do agente. O agente, prevalecente de relações domésticas, de relações familiares, vai e pratica o crime, transgredindo o dever de auxílio recíproco que há entre os parentes, praticando o crime contra ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, mães, avós, bisavós, descendentes, filhos, netos, bisnetos, certo? Irmãos ou cônjuges, certo? Esse parentesco, ele tanto pode ser civil quanto natural, tendo em vista que a Constituição Federal, ela proíbe qualquer discriminação nesse sentido. Assim, filho é filho, independentemente de ser um filho natural ou de ser um filho adotivo, certo? O pai é o pai, independentemente de ser pai natural ou de ter adotado o indivíduo, certo? Agora, interessante aqui, a doutrina entende que a união estável, em respeito ao princípio da legalidade, não integra o rol, certo? Dessas circunstâncias agravantes, certo? A união estável não autoriza a aplicação dessa agravante genérica em face da inadmissibilidade de analogia em malam parte no direito penal brasileiro, certo? Não se pode utilizar de analogia, sob pena de se ferir o princípio da legalidade, para prejudicar o agente, certo? Ou seja, cônjuge aí é a pessoa casada diante do registro público, do registro civil de pessoas naturais, certo? Essa incidência, evidentemente, existe para a sua prova a presença de prova documental, de documento que ateste a relação de parentesco ou vínculo matrimonial havido entre a vítima e o agente que contra ela praticou um determinado delito, certo? A linha F desse inciso 2º, desse rol do inciso 2º do artigo 61 do Código, trata da seguinte situação: com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma específica. A redação desse dispositivo foi aperfeiçoada pela Lei 11.340 de 2006, certo? Nesse sentido, como é que a gente pode explicar essa exasperação da pena, esse agravamento da pena? Esse agravamento da sanção penal, nessa segunda fase da dosimetria, se justifica em razão da violação dos deveres de solidariedade, de assistência, que se remetam a essas situações, como, por exemplo, no tocante
ao abuso de autoridade, quando, por exemplo, uma relação de tutor e tutelado, aqui são relações de direito privado, exclui-se relações de direito público, e quando há a relação de direito público, já há um crime específico, o crime de abuso de autoridade, certo? O exemplo dentro de relações mantidas entre pessoas, em razão de cargo, ofício, profissão, o indivíduo abusa da autoridade no intuito de praticar um delito contra a vítima, certo? Essa é a primeira hipótese contida nessa linha F do inciso 2º do artigo 61 do Código. A segunda é a questão da prevalência de relações domésticas. O que são relações domésticas? São aquelas criadas entre os membros de uma mesma família, podendo ou não haver relações de parentesco. Por exemplo, patrão e uma babá, babá e um filho, certo? Por exemplo, as relações entre um padrasto e uma enteada, um madrasto e um enteado, certo? São relações havidas no seio familiar, mas que não se encontram disciplinadas pelas hipóteses da linha anterior, certo? Que são de ascendência, descendência, irmão e cônjuge. São outras relações havidas dentro do seio da família, certo? No tocante à questão da união estável, certo? Como não há possibilidade da equiparação ao cônjuge para agravação da pena nos ditames da linha E, como eu disse agora há pouco, certo? Nada impede que se utilize desse dispositivo no tocante a essa expressão prevalência de relações domésticas, quando, por exemplo, o companheiro pratica em detrimento da companheira um determinado delito, ou o contrário, certo? Relações de coabitação. A coabitação é a moradia em comum, é a moradia sob o mesmo teto, entre pessoas que, ainda que brevemente, dividam a mesma morada. Por exemplo, moradores de uma república de estudantes que se dividam e aluguem um apartamento para estudar fora, em outra cidade, certo? Evidentemente que essas relações elas devem ser notórias, devem ser conhecidas e devem ser lícitas, certo? Podem ser tanto voluntárias, fortuitas ou coativas, como, por exemplo, ocorre na relação entre pessoas que se encontram custodiadas na mesma unidade carcerária, que evidentemente mantém relações de coabitação, né? Relações de hospitalidade. Hospitalidade é aquela recepção eventual durante uma estadia provisória numa residência. Por exemplo, receber amigos para jantar ou para passar uma noite em sua residência, certo? Claro que não há a relação de hospitalidade quando o indivíduo clandestinamente ou ainda com violência ocupa a moradia do suposto anfitrião, do hospedeiro, digamos assim, certo? Nessas três situações, quando o agente se prevalece de autoridade, de relações domésticas, ou de coabitação, ou de hospitalidade, certo? Há, digamos, o abuso do indivíduo no sentido de se prevalecer dessas relações para praticar um delito, certo? A expressão final desse dispositivo, dessa linha F do inciso 2º do artigo 61, foi introduzido pela Lei 11.340. Qual é a Lei 11.340, gente? É a famosa Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha estabeleceu essa expressão: e violência contra a mulher, abuso de autoridade, prevalência de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade e violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela trouxe ainda esse outro dispositivo, né? A essa agravante genérica da linha F, muito embora haja por parte da doutrina uma crítica à inclusão dessa parte final do dispositivo, entendendo ser de pouca utilidade, porque já estaria inserido nas outras situações, certo?
não haveria, porque a mulher, ela estaria inserida na relação de parentesco da linha F, ou nas relações de hospitalidade, relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, certo? A parte da doutrina diverge da fixação dessa hipótese de agravante contida no final da linha F do inciso 2º do artigo 61 do Código, certo? A linha G do inciso 2º deste rol de circunstâncias que sempre agravam o delito e que devem ser sopesadas na segunda fase da dosimetria penal, tratou como circunstância agravante a situação em que o crime é praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. O que significa isso, meus caros amigos e minhas caras amigas? Nessa situação da linha G, existe a previsão de duas agravantes diferentes. Uma delas é quando há o abuso de poder, certo? E outra é quando há a violação de dever. O abuso de poder e a violação de dever inerentes a cargos têm como principal característica serem praticados por funcionários públicos ou então por particulares ligados a cargos públicos, certo? Ou seja, essa circunstância agravante está direcionada a uma permissão, uma autorização do poder público para agir dentro de um determinado poder, certo? Já essa expressão, com violação de dever inerente ao ofício, ministério ou profissão, refere-se a atividades de natureza privada. O que é ofício? O ofício é o labor, é o trabalho, é a atividade remunerada que exerce uma determinada pessoa. O que é ministério? Ministério diz respeito ao exercício de uma determinada profissão religiosa, de um determinado culto religioso. Um padre, um pastor, certo? Um rabino, enfim, trata-se de algo ligado à religião, que o indivíduo age dentro de um certo poder de autoridade, ainda que restrito aos membros de sua congregação religiosa. Profissão. O que é profissão? Profissão é aquela atividade remunerada que exige a presença de determinados conhecimentos técnicos e específicos, determinados conhecimentos especializados, que é desenvolvida com predominância de natureza intelectual, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, enfim. Diferencia-se ofício de profissão, nesse sentido, jurídico penal, é que o ofício geralmente está associado a atividades de cunho manual, de cunho que não exigem um determinado nível de preparo intelectual, como, por exemplo, um pedreiro, um mecânico de automóveis, que, em que pese a relevância, a importância da função exercida, não se exige um nível de conhecimento científico mais aprofundado. Ao passo que profissão é tido pela doutrina como o desempenho remunerado de atividade especializada de cunho intelectual, por exemplo, desenvolvida por um médico ou por um advogado. O indivíduo que age com abuso dos poderes ou deveres inerentes a essas situações também age dentro dessa circunstância agravante genérica da linha G do inciso 2º do artigo 61 do Código. A linha H desse inciso 2º do artigo 61 do Código traz uma agravante genérica que fundamenta-se na situação de fragilidade de determinadas pessoas. Quando diz que o crime sempre será agravado quando não constituir ou qualificar o próprio crime, quando for praticado contra vítima criança, quando vítima maior de 60 anos, enfermo e mulher grávida. Essas pessoas naturalmente estão numa situação de fragilidade física, de fragilidade emocional, de debilidade que proporciona uma maior facilidade para o cometimento do delito e uma maior reprobabilidade, um grau maior de reprobabilidade em relação da conduta do agente. Tendo em vista que essas pessoas possuem, logicamente, menos condições de defesa, menores chances de defesa, certo? O que é criança?
Nos termos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é um indivíduo de até 12 anos de idade. O crime praticado contra uma pessoa de até 12 anos de idade, ele sempre será circunstância agravante, quando não configurar, lembre-se disso, qualificadora ou quando não constituir o próprio delito, certo? Por exemplo, o crime de estupro de vulneráveis só pode ser praticado contra menor de 14 anos. O fato da vítima ter menos de 12 anos não pode funcionar como circunstância agravante, né? Porque é da própria essência do delito, né? Quanto ao idoso, o que é idoso? O idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso, é a pessoa maior de 60 anos. Né? O indivíduo maior de 60 anos é idoso, nos termos do Estatuto do Idoso, certo? Qual é a motivação? A fragilidade dessas pessoas. No tocante às crianças, ao não desenvolvimento completo, pleno, físico nem intelectual. Certo? No tocante às pessoas maiores de 60 anos, a debilidade natural que o passar dos anos proporciona. Tanto do ponto de vista físico, quanto muitas vezes do ponto de vista mental. Né? Geralmente mais do ponto de vista físico. Né? A idade geralmente nos aprimora intelectualmente. Muito embora, depois que se dobra a curva perigosa dos 40, como diria Drummond, Carlos Drummond de Andrade tem uma expressão, a curva perigosa dos 40. Eu acho interessante, né? A vida, no seu princípio, no seu alvorecer, ela é caracterizada por um crescimento. Chega um determinado momento que o indivíduo estaciona, depois vem o declínio. É como se fosse um platô e depois uma depressão, né? Do ponto de vista geológico. Inevitavelmente todos nós passaremos por isso, salvo aqueles que morrerem jovens, né? Tem um provérbio chinês que diz assim: todo mundo quer chegar à velhice, mas ninguém quer ficar velho. Vida longa é um desejo que todo mundo tem, né? Todo mundo deseja vida longa. Os judeus, quando do aniversário de alguém, dizem uma frase belíssima, que às vezes eu digo para meus amigos quando eles completam aniversário: que tu vivas 120 anos. Mazal Tov. Mazal Tov é literalmente parabéns em hebraico. Mazal Tov, que tu vivas 120 anos. Todo mundo quer chegar a uma longa idade, mas ninguém quer sofrer os efeitos inerentes à senilidade, inerentes à velhice. Ninguém quer, né? O bom seria que nós preservássemos o vigor da juventude com o aprimoramento intelectual, moral, que só o passar dos anos nos concede. Muito embora o grande Ernest Hemingway diz, uma passagem belíssima do seu livro Adeus das Armas, que a idade não nos faz mais sábios, porém nos faz mais prudentes. Se não nos acrescenta muita coisa do ponto de vista intelectual, acrescenta-nos muita coisa do ponto de vista da maturidade. Temos mais temperança, mais prudência no agir. Mas de toda forma, as crianças e os idosos são naturalmente mais debilitados. E, portanto, é circunstância agravante sempre o crime praticado em detrimento de pessoas nessa faixa etária, com menos de 12 ou com mais de 60 anos. O enfermo, o que é o enfermo? É o indivíduo que se encontra doente, que se encontra acometido de uma determinada patologia, certo? De uma doença ainda que transitória, permanente, certo? Não necessariamente uma doença grave, mas um indivíduo que esteja acometido de uma determinada doença que o debilite, né? A mulher grávida, evidentemente, é aquela mulher, aquele indivíduo do sexo feminino que se encontra em gestação, que se encontra gestante, né? E, evidentemente, a gestação ela torna a mulher mais vulnerável, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, às investidas criminosas praticadas contra... Causa muita repulsa, né? Um crime praticado em detrimento de uma mulher grávida.
sobretudo em estágio mais avançado da gravidez, porque nos estágios iniciais, as alterações físicas, químicas, fisiológicas, emocionais, elas não são tão aprofundadas, né? Ou seja, para se justificar a incidência dessa agravante, deve-se avaliar o estágio Quanto mais próximo do parto, mais vulnerável, naturalmente, se torna a gestante, certo? Essa sua condição peculiar de mulher grávida torna ainda mais suscetível de vir a ser. É claro que o agente tem que ter ciência da gravidez, né, Dara? Porque se ele não tiver ciência, a agravante não pode, pela sua própria natureza subjetiva, não pode incidir, né? Não pode incidir. A linha I desse rol do inciso 2º do artigo 61 do Código, fala quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. O que significa isso? Nessa situação, torna-se necessária a aplicação de uma sanção penal mais grave, certo? Porque o indivíduo encontrava-se sob a proteção do Estado. E, evidentemente, quem se encontra sob a custódia do Estado, sob a proteção do Estado, certo? Evidentemente, não pode ser alvo de ações criminosas, certo? Diante do relevo, da importância, da proteção que deve ser conferida pelo poder público. O indivíduo que age em desfavor, não só da vítima, mas do próprio poder público, nessas situações, demonstra um nível maior de desrespeito para com o Estado, desrespeito para com os poderes constituídos do Estado Democrático de Direito, certo? E necessita, logicamente, uma reprimenda mais rigorosa. Daí o sentido dessa agravante, certo? O que é proteção imediata? São relações de guarda, de dependência, de sujeição, certo? Por exemplo, o resgate de um indivíduo que estava preso para ser morto por uma facção criminosa rival, certo? Denota um nível de desrespeito, um nível de desapreço por parte da autoridade do Estado, que merece, evidentemente, uma reprimenda mais enérgica, certo? A linha J desse rol, do inciso 2º do artigo 61, quando o crime é praticado por ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Nessa linha J do rol do inciso 2º do artigo 61, certo? O Código Penal, mais uma vez, utiliza-se de uma fórmula a usar uma interpretação analógica, uma interpretação intralege, colocando um determinado rol de situações e estabelecendo a possibilidade de ampliação desse rol, certo? Essa agravante, ela se demonstra pela insensibilidade moral do indivíduo, pela insensibilidade da pessoa que, se aproveitando de situações dessa natureza, naturalmente pungentes, dolorosas, quem quiser ir colocando aqui já pode colocar, certo? O trabalho. Utilizando-se de situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, age em detrimento do bem, de um determinado bem jurídico da vítima. Por exemplo, o indivíduo que aproveita-se de um capotamento do veículo da vítima para subtrair-lhe os pertences, certo? Uma pessoa dessa demonstra um grau de insensibilidade, como acontece muito, né? O sujeito capota o carro, leva som, leva relógio, leva celular, leva até a roupa do cara, certo? Saqueia os bens da vítima, aproveitando-se dessa situação de desgraça particular, essa situação de má sorte do indivíduo, certo? A última das agravantes previstas, nós já falamos sobre ela quando estávamos tratando, no semestre passado, do fenômeno jurídico penal da embriaguez, a chamada embriaguez pré-ordenada. O que significa embriaguez pré-ordenada? É o indivíduo beber para tomar coragem, para praticar um delito.
Nessa situação, a nossa legislação penal pune com maior rigor, no sentido de evitar que as pessoas se embriaguem, visando o encorajamento para a prática de atitudes ilícitas, certo? O indivíduo, tanto no sentido dele criar coragem para praticar infrações penais, quanto supostamente beber na crédula e tola imaginação de que será restado inimputável em razão de ter bebido. Estava bêbado, o sujeito bebe querendo praticar um delito. Não, eu estava bêbado. Essa é a embriaguez pré-ordenada. É diferente da embriaguez natural. Embriaguez natural, vocês sabem que é aquela embriaguez que suscita qualquer pessoa que bebe. Todo mundo que bebe um dia vai ficar bêbado, né? Por mais autocontrole que tenha. Mas é uma embriaguez, não é uma embriaguez doentia, patológica, certo? Não é embriaguez fortuita ou motivada por circunstância alheia, à vontade do agente, como por exemplo o indivíduo que está tomando um determinado remédio que interagindo com o álcool potencializa o efeito do álcool, nem tampouco é embriaguez pré-ordenada, é aquela embriaguez normal, né? Tem a embriaguez patológica, determinadas pessoas que não podem nem tocar em álcool. Eu acho que eu citei aqui o exemplo de uma amiga minha, que ela saiu com um namorado, e ele tão sensível ao álcool, que ela tomou alguns cálices de vinho por beijá-lo apenas, certo? Ele ficou completamente alcoolizado. Tem pessoas que não podem sentir o cheiro do álcool sequer, né? Mas são circunstâncias patológicas, doentias, extraordinárias, não são circunstâncias normais, né? A maioria das pessoas fica bêbada com uma certa ingestão de bebida alcoólica. Alguns mais, por vários fatores, como idade, altura, peso corporal, na realidade massa corporal, sexo, predisposição genética, vários fatores, costume, claro. Tem pessoas que são acostumadas a beber, que enxugam 2 litros de uísque tranquilamente. Tem outras que, se tomar um cálice de vinho, já ficam zonzas falando besteira, né? Depende muito das circunstâncias subjetivas do indivíduo. A embriaguez, que é essa última linha, essa linha L, desse rol do inciso 2º do artigo 61 do Código fala, vem a ser, pessoal, a embriaguez pré-ordenada, o indivíduo que se embriaga buscando encorajamento para a prática de infrações penais ou visando a exclusão da imputabilidade penal. Aqui utiliza-se, não sei se vocês lembram, daquela axio libera in causa. Você, sabendo que vai ficar embriagado, você bebe visando praticar um delito, certo? Essa circunstância, ela sempre será agravante dos delitos, a circunstância agravante essa a ser aferida na segunda fase da dosimetria penal. Eu ia dar continuidade aqui falando acerca das agravantes no concurso de pessoas e acerca da reincidência, mas em razão do adiantado da hora, nós já estamos quase 7 horas da noite, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu ia sugerir que nós fizéssemos o seguinte, deixa eu ver, quinta-feira é feriado, sexta-feira vocês têm horário vago? Tem não? Nem o horário das 5 horas da tarde? Não, então nós poderíamos fazer o seguinte, nós concluiríamos o assunto na segunda-feira, faríamos a revisão na terça e adiaríamos a prova para a próxima segunda. Será que dá certo? Dá? Porque aí a gente conclui o assunto na segunda, faz uma revisão na terça. Pronto, então comuniquem a todos que a prova está adiada, de segunda dia 7 para segunda dia 14. Não, era terça dia 8. Pronto, então a gente adia da terça para a segunda. Só uma aula a mais, certo?
Combinadíssimo? Diga lá, Vinícius. Vou postar, meu filho. Vou postar os roteiros de aula. Viu? Pessoal, pois uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.